Boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria poder estar com os irmãos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra de Deus, que tende a nos levar a cada dia mais buscarmos um crescimento maior com o nosso Senhor. E hoje nós vamos estudar e falar acerca do rei Asas, o rei das grandes reformas, esse rei que realmente transformou e modificou, grandemente aquele povo de Israel. Foi alguém relevante naquela época. Eu gostaria, antes de ler, começar basicamente com a lição, gostaria de ler o texto-chave que se encontra, no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2, quando esse texto, ele assim nos fala: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. E hoje o texto, quando nós estaremos nos baseando, é no livro de 2 Crônicas também, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 18, quando nós estaremos enfatizando ali algumas das reformas que Asa ele pôde fazer. E uma das coisas que a gente gostaria de até mesmo conversar com você nesta noite é sobre o motivo pelo qual Asa ele fez essas grandes reformas que revolucionaram aquele povo e transformou aquela nação a ser uma nação que se voltasse, ou seja, saísse da condição que se encontrava para a orientação que Deus queria que esta nação assim o fizesse. E um desses motivos nós podemos enfatizar como um dos motivos que levou o povo ao fracasso como nação, foi o fato do povo ele abrir mão de Deus, ou seja, não levar mais Deus a sério. O segundo aspecto foi o fato do povo também ter aberto mão de um sacerdote. E o terceiro ponto foi o fato do povo ter aberto mão da lei, ou seja, que naquela época era a palavra de Deus. E antes, porém, de nós falarmos acerca disso, eu gostaria de orar com você para que nós pudéssemos, ao máximo, absorvermos o que esta lição tende a nos passar neste momento. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa abrir a mente, o coração, sensibilizar, ó Deus, vidas, no sentido de nós, sim, fazermos reformas referentes a tudo aquilo que a Tua palavra tende a nos ensinar. Esta oração que lhe fazemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos, um dos aspectos que é enfatizado sobre as reformas e que nos leva a gente a compreender isso é quando o texto bíblico, no capítulo 15, versículo 3, ele faz a seguinte projeção acerca disso aí. No versículo 3 ele diz: Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. E quando a gente para e pensa sobre esse aspecto, a gente começa a fazer uma analogia, ou seja, uma ligação entre esses aspectos. Um povo que realmente vive sem Deus é um povo que vai tender ao fracasso. Um povo que vive sem sacerdotes, se nós pudéssemos hoje fazer este link, essa ligação, seria a mesma coisa que você ter um responsável, um líder espiritual. E o texto é bem claro que naquela época o líder espiritual daquela nação era o sacerdote. O sacerdote era aquele homem que representava o homem diante de Deus. O profeta é aquele que representa Deus diante do homem. E o sacerdote, ele tinha essa função, só que o povo não queria ter esse sacerdote. Isso gerou um grande problema. E a gente pode analisar e pensar que nós, como servos de Deus, precisamos ter pessoas que zelem pela nossa vida espiritual. Pessoas que venham cuidar de nós, pessoas que venham tratar das nossas limitações, dos nossos problemas, pessoas até mesmo que nós devemos prestar conta, não como um servo em si,
mas esse prestar conta é no sentido de sermos cuidados, tratados, auxiliados. Então eu diria a você o seguinte: se você não tem tido um líder espiritual, e se as pessoas crentes em Jesus Cristo, que julgam que é possível viver uma vida cristã sadia, correta, direcionada por Deus, sem um líder espiritual, isso não é um amparo bíblico. A Bíblia fala que nós precisamos sim ter um líder espiritual, e isto foi um dos motivos do fracasso do povo de Deus. Por isso que é importante, inclusive nesta época, nós levarmos isto em consideração. E não apenas isto, mas também o povo fracassou porque estava fracassando, inclusive porque era um povo que tinha aberto mão da leitura da palavra de Deus. Ou seja, naquela época era a lei, era a Torá, eram os 5 livros, o Pentateuco, né? E o povo havia aberto mão desta, digamos assim, desta condição, sem Deus, sem sacerdote e sem leitura da palavra. E quando nós não fazemos leitura da palavra, que a bem da verdade, nos dias atuais, seria a nossa leitura devocional. E a pergunta que a gente faria hoje a você você tem feito, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, a fase da pandemia, você tem se ativado, buscado, realizar, fazer a sua leitura devocional, inclusive aquele culto que nós, como servos de Deus, inclusive se você é o líder espiritual dentro da sua casa, você deveria ter no sentido de reunir a sua casa, reunir a sua família, para vocês fazerem aquele culto matinal, aquele culto do dia, né? Aquele culto que a gente chama, na realidade, de um chamado culto doméstico. Isso é algo essencial. E pasmem, meus queridos irmãos, que a gente estava lendo um boletim, um dado importantíssimo. Nessa fase da pandemia, houve um decréscimo na leitura da palavra de Deus. Inclusive, esse decréscimo houve de 28% para 22%. Foi um boletim ligado ali aos Estados Unidos. Ou seja, as pessoas passaram a ler menos a palavra de Deus. E por incrível que pareça, as mulheres passaram a ler menos do que os homens. Isto porque as mulheres, normalmente, elas têm grandes atividades. Não que os homens não tenham, mas elas, nesse período de pandemia, elas tiveram que cuidar das coisas de casa, aquelas que trabalham fora, trabalhar fora, muitas das vezes cuidar das coisas de casa, e também muitas delas tiveram que auxiliar e apoiar os filhos, aqueles que têm filhos pequenos, nas suas atividades curriculares, ou seja, do colégio. E isso gerou um decréscimo, isso gerou uma diminuição na palavra de Deus. Por isso, inclusive, os líderes espirituais estão sendo alertados a auxiliarem, a ajudarem a trazer essas mulheres a retornarem à palavra de Deus por conta deste período de pandemia. Um dado importante e um alerta que fica para o povo de Deus. Mas não apenas isto. Esse livro também ele enfatiza como segundo aspecto, o aspecto da maldição hereditária. Como assim? Existem determinadas vertentes, determinados direcionamentos que vêm dizendo que existe maldição hereditária. Mas a gente percebe que isso, de fato, biblicamente não tem amparo. E a gente percebe isso por quê? Porque ali naquela época, você tinha, no caso, Roboão, que foi um dos filhos de Salomão, depois que era um homem idólatra, um homem não temente a Deus, e depois você, nessa descendência de Roboão, você tinha Abias, que era o pai, no caso, de Asa, que também era um homem amplamente idólatra. E não apenas isto, você ainda tinha a sua mãe, que a bem da verdade é chamada de rainha-mãe, mas ela é a sua avó, e não necessariamente a sua mãe. Ela é tida como a sua mãe porque alguns dizem que foi ela que cuidou de Asa, né? Como se fosse a mãe dele. Mas, genealogicamente falando, ela foi a sua avó.
E em termos de nós observarmos estas questões, a gente poderia então entender que Asa tinha tudo para dar errado. Asa tinha todas as possibilidades para também ser um homem idólatra, um homem não temente a Deus, um homem que fizesse o seu reinado distante daquilo que a palavra de Deus orientava. Mas Asa, pelo contrário, foi aquele que mudou, foi aquele que contrariou talvez esse pensamento da época, que até hoje parece prevalecer em nossos dias, mas nós percebemos que ele não tem sustentação nem base bíblica para entender-se como maldição hereditária. Se, em virtude disso, então você pode chegar a algumas conclusões. Se hoje alguém em sua casa chegou e falou assim, olha, você é assim porque o seu pai é assim, porque a sua mãe é assim, porque existe uma maldição, né, na sua casa, na sua família, e você precisa quebrar isso, porque é uma maldição hereditária. Eu quero dizer a você, baseado na palavra de Deus, que isso não tem nenhuma sustentação e nenhuma base bíblica também. Mas não apenas isto, a gente começa então a perceber que Asa foi um homem das reformas, né? Foi um homem que começou a reforma em sua casa. E essa reforma, como nós falamos aqui, começou na sua família. Isso nos chama a atenção do seguinte, aonde nós precisamos inicialmente fazer algumas mudanças. Eu tenho absoluta certeza que todos nós precisamos fazer ajustes dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e é para esse aspecto que nós somos chamados a pensarmos desta maneira. E Asa começou exatamente no seio da sua casa. Para tanto, é necessário que você esteja atento à realidade da sua família. É necessário que você esteja analisando aquilo que está acontecendo com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, enfim, com seus entes familiares, a fim de que você realmente venha permitir que não apenas você, mas a sua família venha ser alvo das transformações. A bem da verdade, quando nós falamos em reforma, venha a ser transformações, mudanças, ou seja, um novo pensamento, um novo direcionamento sustentado pela palavra de Deus. E um dos aspectos que a gente percebe claramente que desgraçou a família de Asa e, consequentemente, influenciou o povo de Deus foi a idolatria e a imoralidade. Foram aspectos que acompanharam o povo de Deus a ponto de futuramente você perceber que tudo isso vai levar o povo ao cativeiro, vai levar o povo ao cativeiro babilônico. Isso vai se perpetuar por 70 anos. Olha só o grande problema da idolatria. Olha só o problema que a imoralidade, a falta de atenção aos princípios bíblicos tendem a gerar em termos de consequências. 70 anos de destruição, 70 anos afastado da sua casa, 70 anos afastado da sua terra, 60 anos em que o povo perdeu a sua identidade, ou seja, não sabia mais o que significava ser povo, o povo já estava sendo direcionado a ter uma nova língua, e tudo isso porque esse povo não atentou para, inclusive, as reformas que foram feitas anteriormente. Mas esteve alguém que brigou, batalhou, lutou. E o segundo ponto é a gente entender que Asa, diante de toda essa situação desastrosa que começou na sua casa, na sua família, ele não se conformou com isso aí, mas pelo contrário, ele buscou realizar transformações, ou seja, ele saiu da zona de conforto. E é importante que quando você pensa em realizar mudanças, você infelizmente vai ter que sair da sua zona de conforto para transformar, para fazer mudanças. Um outro aspecto que a gente começa a perceber claramente, e voltando nesse ponto no versículo 5, a gente percebe que o fato de o povo ter pecado errado fez com que o povo não conseguisse mais viver em paz.
E existe algo que a gente deve levar em consideração. Se porventura em nossa casa, em nossa família, principalmente daquelas pessoas que conhecem a Deus, começa a existir muita briga, muita discussão, muitos problemas, e é uma família, a sua base é uma base cristã, é uma base de servos e de servas temente a Deus, a gente tem que realmente rever os nossos princípios, os nossos posicionamentos, e se for o caso, e eu creio que o seja, sairmos da nossa zona de conforto para nós fazermos mudanças significativas. Não apenas isto, mas é interessante também, no terceiro aspecto, você ser estimulado não por um pensamento, por uma autoajuda, mas ser estimulado pela palavra de Deus. Querido, quando a palavra de Deus é a sua base de reforma, ela não vem do seu pensamento, do seu querer, de alguém pensar em alguma coisa, mas pelo contrário, o seu pensamento, a sua base de reforma é um princípio bíblico. Isso gera mudanças, isso gera resultados. E a gente percebe isso claramente no versículo 7, quando Asa ele foi, de certa forma, desafiado pelo profeta, pelo filho do profeta chamado Odete, né? Em que ele levou uma palavra de Deus a Asa, quando vem dizendo no versículo 7, mas sede forte, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E se a palavra de Deus naquele dia falou que quando nós somos fiéis a Deus, nós seremos recompensados, eu quero dizer a você que você não deve ter nenhuma dúvida. O servo de Deus, quando ele segue firme na orientação definida pela palavra de Deus, ele é recompensado. Eu posso dizer que ele é recompensado nesta terra e vindouramente, ou seja, no porvir, na presença de Deus. É algo que, diante de alguns princípios aqui, tendem a levar-nos a pensarmos que vale a pena nós seguirmos estas orientações de Asa. Um outro aspecto que Asa ele buscou é no sentido de agradar a Deus e não agradar os homens. Ele desagradou a sua avó, que era sua mãe, a rainha mãe, mas ele decidiu agradar a Deus. E, queridos, quando você muitas das vezes desagrada pessoas, infelizmente você vai levantar pessoas que vão tentar reagir, sentimentos contrários, inimigos, ações contrárias, e infelizmente isso tende muitas das vezes a ocorrer dentro da casa de Deus. Até porque a Bíblia fala claramente que dentro da casa de Deus nós não temos só ovelhas. Infelizmente existe lobos, ou seja, pessoas que ainda não tiveram as suas vidas mudadas por Deus. E nós sabemos disso, pessoas que ainda não entregaram o seu coração à vida a Jesus. E vão surgir inimigos de todas as áreas, quer seja dentro da igreja, quer seja fora da igreja. Isso é algo que a palavra de Deus nos fala e não é nenhuma novidade. Então, cabe a você, quando você decidir fazer uma reforma, mas lembre-se, não a reforma que você quer, não a reforma que você acha certo, não a reforma que você venha considerar uma reforma justa, mas a reforma que Deus colocou em seu coração. Você pode ter absoluta certeza que você será bem-sucedido. E uma das reformas que você deve levar em consideração e fazer sempre é uma reforma espiritual. A reforma espiritual, ela é importante. Se eu pudesse buscar uma aplicação para essa questão de uma reforma espiritual, seria no sentido de que quando a gente busca uma reforma espiritual, a gente deve confessar os nossos pecados. Se você tem alguma reforma a fazer, significa que você realmente cometeu alguns erros, você se equivocou. E nós sabemos que nós podemos cometer pecados, quer seja por pensamentos, por obras, por palavras, por intenções e até mesmo por falta de atitudes, por omissões, né? Nós podemos, enfim, o pecado parece que ele tem teias, né,
vertentes que conseguem nos alcançar de uma forma plena, de uma forma total. E se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus, Deus em nossa vida, com certeza nós não teríamos como conseguir fugir disso. Mas, graças a Deus, quando nós podemos ler, e essa semana eu conversava, podia dar uma pequena contribuição aos jovens de nossa igreja, em que eles fizeram a seguinte pergunta: se Deus esquece os nossos pecados, por que nós precisamos confessá-los? E aí, naquele momento, eu fiz algumas considerações. Um dos motivos que nós devemos confessar o nosso pecado é para que nós realmente tenhamos consciência de que aquilo que nós estamos fazendo, de fato, é pecado. O segundo aspecto é que para que nós venhamos nos arrepender. E o arrependimento é mais do que remorso, é mais do que tristeza, é mais do que choro. O arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de atitude, a bem da verdade, tudo isso significa uma mudança de vida. Nós devemos sim confessar os nossos pecados, porque quando você confessa o seu pecado, significa que você está sendo uma pessoa humilde, ou seja, você reconhece que existe um ser superior, um Deus que é um Deus divino e que tem autoridade sobre a sua vida, e cabe a você, como servo de Deus, prestar-lhe a devida reverência e prestar-lhe também toda a consideração para com a autoridade dele sobre a sua vida. Então, quando você se humilha diante de Deus, e confessar pecados significa você se humilhar diante de Deus, você resgata toda esta verdade. Não apenas isto, mas confessar pecados significa também que você é uma pessoa corajosa, queridos. Não é fácil, muitas das vezes, você confessar determinados pecados. Mas tenha certeza que quando você o faz, o céu vence, a sua vida espiritual, ela é transformada, ela é mudada e você vive uma nova realidade de vida. Enfim, confessar os nossos pecados, eu não estou esgotando necessariamente nesse aspecto de confessar os pecados, mas confessar os pecados também leva você a uma reconciliação, ligação com Deus, a um salto de vida, a uma mudança. E quando você faz isso, você tende a realmente viver uma verdadeira vida espiritual na presença de Deus. Não uma vida isenta de erros, que nesta terra isto poderíamos dizer quase que impossível, mas uma vida em que cada vez mais você melhora no seu crescimento espiritual, que significa nada menos do que a santificação na presença de Cristo. Não apenas isto, Asa, ele também fez uma reforma litúrgica. É interessante a gente ver esse aspecto. Ele se preocupou, não apenas com uma programação, não como um projeto, não como uma forma de adorar a Deus, servir a Deus. Não apenas isto, simplesmente, em termos de uma programação escrita, mas ele se ativou, buscou realizar algo que impactasse, não Deus, mas impactasse aquilo que você está fazendo para Deus. E perceba, a liturgia nada mais é do que uma expressão da nossa fé e da nossa teologia em atos de adoração. Ou seja, quando aquilo que você acredita, quando aquilo que você crê, realmente você dá voz, você dá espaço, você dá demonstração claras e reais, verdadeiras e por vezes até mesmo visíveis de que você reverencia esse Deus ele merece o seu tempo, a sua atenção e o seu direcionamento em fazer aquilo que você está fazendo para ele, que é você fazer algo reverente para a glória e honra do Senhor. E se nós pudéssemos parar e pensar nisto como aplicação de vida, a gente pode perceber que quando você cultua a Deus, você está em busca de um culto que lhe agrada ou de um culto que agrade ao Senhor. Quando você, melhor dizendo, quando você cultua a Deus, você está em busca de um culto que agrade a você ou a outras pessoas, ou um culto que agrade a Deus. É algo que a gente deve levar em consideração. Será que as nossas músicas
elas têm agradado a Deus? Será que a forma de você cultuar tem agradado a Deus? A forma de você cantar, a sua expressão no sentido de você comparecer à casa de Deus tem agradado ao Senhor? Tenha certeza disso, que quando você faz uma análise mais clara, mais real, mais reverente acerca disso aí, isso de certa forma irá mudar e começará a gerar aspectos reais para a sua vida. Mas não apenas isto, a reforma de Asa foi uma reforma no aspecto, sim, espiritual, no aspecto litúrgico, mas no aspecto também ético, em que Asa, ele procura cortar na sua própria carne, ou seja, Asa, ele começou sim essa reforma repreendendo a sua avó. E quando a gente pensa nesse aspecto, a gente tem que, por vezes, né, olhar para a nossa casa e observar, a começar em nós, né, aquilo que está destoando ou impedindo que venhamos agradar a Deus, quer seja na nossa casa, na nossa família, na nossa vida pessoal, ou até mesmo impedindo que outras pessoas venham ter um compromisso mais sério com Deus. Porque isso, por vezes, pode gerar até determinados escândalos. E se faz necessário que, por vezes, nós venhamos realmente repreender, quer seja o nosso filho, quer seja a nossa filha, conversarmos e chamarmos a nossa esposa, o nosso esposo, ou seja, e nós como líderes espirituais, nós devemos ter esta devida atenção e no conceito ético, no conceito reformador, numa visão de mudanças e transformações, se fazem necessários que nós estejamos atentos a todas estas questões. E por último, essa questão de uma reforma estética. Queridos, como é bom nós adorarmos a Deus. Eu ressaltaria mais ainda, é bom nós estarmos atentos sempre a darmos o melhor para Deus. Então, quando você for fazer uma programação para Deus, faça o melhor, quer seja em termos de arrumação, quer seja em termos de você, digamos assim, fazer com que as pessoas se sintam também bem, que as pessoas ao chegar naquele lugar possam perceber, estares atentos que Deus se encontra sim ali naquele local, naquele lugar. Quando nós fazemos isso tem um significado tão importante para aquela pessoa principalmente que está chegando. E eu quero dizer que quando você procura, hoje talvez nem tanto, mas futuramente, quando você for dar aula na sua escola bíblica dominical, procure preparar a sua sala para que as pessoas venham absorver o melhor que você possa em termos daquilo que a palavra de Deus nos fala. Quando você for preparar o berçário, que aquelas crianças, que aquelas mães, principalmente aquelas que às vezes não têm um conhecimento de Cristo, ao entrarem ali, sintam-se ali que Deus está presente ali naquele lugar, que aquele lugar ali seja a casa de Deus, quer seja isso na secretaria, quer seja isso na cantina, enfim, até mesmo em nossos sanitários, né, que venham dar uma perspectiva de que aquele ambiente foi feito todo ele, no seu contexto todo, foi feito para adorar e reverenciar a Deus. Portanto, a vida de Asa foi uma vida que gerou transformações e reformas. Então, eu chamaria você a considerar que Deus, ele deseja fazer reforma. Nós sempre temos neste mundo, nesta terra, algo a ser reformado por Deus. E se nós, como servos de Deus, nos ativarmos no sentido de buscarmos isto, certamente nós seremos vencedores. Que esta lição ela venha realmente de você sempre a pensar. Existe alguma área da minha vida que precisa ser reformada? Quer seja na minha área espiritual, quer seja na minha área familiar, quer seja na minha área litúrgica dentro da casa de Deus, quer seja na minha área estética, enfim. Se você buscar considerar todas essas questões, certamente você será um vencedor. Que Deus
venha te abençoar e que você venha crescer muito para a obra do Senhor. Amém.